Olá a todos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre quanto que é menos 1 sobre 2 fatorial. E para isso eu vou utilizar a função gama, que é essa função aqui, para poder estar expandindo os fatoriais e a gente tentar encontrar isso. Talvez você já tenha visto essa função em algum lugar, ela é uma função um pouco famosa, mas a pergunta que fica é, de onde que vem essa fórmula? E hoje eu vou tentar achar aqui, né, da onde que vem essa fórmula. Vamos tentar induzir, né, essa fórmula. Para isso eu vou utilizar algumas ferramentas do cálculo. E a primeira ferramenta onde vemos que aparece um fatorial são as derivadas. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, a derivada de x elevado a n, a derivada da primeira de x elevado a n, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa derivada vai ser n vezes x elevado a n menos 1. A segunda derivada, que vai ser a derivada em relação a x dessa daqui, vai ser o quê? d quadrado de x elevado a n sobre dx quadrado, que vai ser a segunda derivada. Vai ser n vezes n menos 1 vezes x elevado a n menos 2. E assim por diante. Se a gente continuar esse processo, a gente vai ter que a enésima derivada de x elevado a n, ela vai ser justamente n fatorial. Só que essa é uma das maneiras que a gente pode enxergar isso. Tem uma outra maneira que a gente também consegue encontrar o fatorial no cálculo, que é utilizando essa outra derivada dessa outra função, x elevado a menos 1 dx. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada de 1 sobre x dx. Bem, isso aqui é a mesma regra, né? O expoente vai descer e vai diminuir 1. Então, vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 2. Certo? E se eu tiver a segunda derivada, eu vou ter o quê? A segunda derivada dessa função, ela vai ser essa daqui derivada. Então vai ser menos 1, que multiplica, agora o menos 2 vai descer, e x elevado a menos 3, né? Pela regra da cadeia. E se continuarmos esse processo da mesma maneira como fizemos antes, a gente chega aqui. A enésima derivada dessa função em relação a x, ela vai ser o quê? Aqui, a segunda derivada, menos 1, menos 2. Então, a enésima derivada vai ser menos 1, menos 2, até menos n. Tudo isso vezes x elevado a menos n mais 1. Certo? Porque aqui foi ao quadrado e aqui vai ter um 3. Então, menos n mais 1. Isso aqui a gente pode reescrever dessa maneira aqui. Vai ser menos 1 elevado a n, porque tem n termos aqui. Então, vai ser menos 1 elevado a n, vezes n fatorial, vezes x elevado a n mais 1. Dessa forma. E daqui a gente pode tirar essas duas maneiras de fazer o fatorial com derivadas. A jogada agora é a gente tentar achar uma função com essa exponencial tal que, quando a gente integre ela,
a gente consiga chegar nisso aqui, x elevado a menos 1. Por quê? Porque se a gente achar uma coisa desse tipo e derivar várias vezes, a gente vai obter a nossa exponencial, o nosso fatorial em alguma hora. Então, vamos tentar achar o que converge, o que eu consigo botar com exponencial, porque o meu exponencial vai convergir numa integral imprópria, o exponencial com expoente negativo, né? Vai convergir numa integral imprópria e vamos tentar achar isso aqui. Essa vai ser a jogada que a gente vai utilizar. Então, continuando o que eu tinha escrito antes, eu reescrevi aqui em cima. O truque agora é a gente utilizar a seguinte integral, né? Se eu tenho uma função, uma f de x do tipo e elevado a menos xt, eu sei que essa integral, e isso pode ser a parte não óbvia, eu sei que essa integral ela vai virar o quê? A integral dessa função em relação a x, ela vai ser o quê? Bem, você pode fazer essa integral por substituição. O fato é que ela vai dar menos e elevado a menos xt sobre t. Isso aqui eu posso reescrever como menos 1 sobre t que multiplica e elevado a menos xt. Isso, claro, de 0 a infinito. Então, aqui é mais. Então, se eu joguei esse infinito para cá, isso daqui vai para infinito, tudo embaixo vai para infinito, isso vai para zero. Aí menos isso aqui vai dar um mais. Mais quanto? 1 sobre t, só que aqui o x vai ser zero. Então, e elevado a zero, que é 1. Então, aqui embaixo vai ser só t. Então, essa integral vai ser 1 sobre t. E olha, isso aqui virou justamente o que a gente queria, né? 1 sobre x. Só que essa integral aqui está em relação a x. Então, bem, a gente descobre que isso aqui é o quê? A integral de 0 a infinito de e elevado a menos xt dx, ela é 1 sobre t. Então, se a gente conseguir derivar isso aqui n vezes em relação a t, né? Aqui era em x, aqui vai ser em t, porque aqui é 1 sobre x e aqui é 1 sobre t. Então, se a gente conseguir derivar isso aqui n vezes em relação a t, a gente vai conseguir o nosso fatorial desse lado aqui. Então, justamente isso que a gente vai fazer. Então, derivando isso em relação a t, o que eu vou ter? d de dt da integral de 0 a infinito de e elevado a menos xt dx é igual a d de... Vou escrever isso aqui como t a menos 1 sobre dt. E aí a gente quer derivar isso n vezes, né? Então isso daqui vai ser a enésima derivada disso aqui. A enésima derivada disso aqui. Vai dar o quê? Vai dar justamente o meu resultado daqui de cima. Só que aqui estava em x, aqui vai ser em t. Então vai ser menos 1 elevado a n vezes n fatorial vezes t elevado a menos n mais 1. A gente sabe que esse resultado dá isso aqui. Agora, para eu passar aqui para dentro, eu vou precisar do teorema
teorema de Leibniz. Não sei se eu escrevi Leibniz certo, espero que tenha escrito, mas o teorema de Leibniz. E para usar o teorema, eu vou precisar... Isso aqui, né, como são intervalos, são coeficientes, são números e não funções, então essa derivada vai passar para dentro como derivada parcial. Mas se isso aqui fossem funções, isso aqui não seria verdade. Então, passando isso aqui para dentro como derivadas parciais em relação a t. Isso aqui vai virar a integral de 0 a infinito da derivada parcial, da enésima derivada parcial de e elevado a menos xt del t elevado a n dx, né? Isso vai ser igual a esse resultado aqui. Então, menos 1 elevado a n vezes n fatorial vezes t elevado a menos n mais 1. Bem, passei tudo aqui para cima para a gente conseguir desenvolver os nossos cálculos. Então, lembrando, como é que a gente calcula uma derivada parcial, né? Como é que a gente calcularia isso daqui de dentro? A gente vai ter que considerar o x como uma constante e a gente vai derivar em relação ao t. Então, se eu quero calcular a primeira derivada parcial disso, vai ser o quê? A derivada parcial de e elevado a menos xt em relação a t. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser menos x vezes e elevado a menos xt. Normal. Agora, a segunda derivada vai ser o quê? Segunda derivada parcial em relação a t. Vai ser a derivada em relação a t disso aqui. O x é como se fosse uma constante. Então vai ser menos 1 vezes menos 1, vamos botar dessa forma, vezes x, aí o x vai descer de novo, né? Então x ao quadrado, vezes e elevado a menos xt. Então, de maneira geral, se eu quero saber qual que é a enésima derivada parcial disso aqui, eu vou precisar fazer o quê? A enésima derivada parcial de e elevado a menos xt em relação a t vai ser o quê? Vai ser... Bem, aqui eu tive 2 menos 1, né? Porque é a segunda derivada parcial. Então aqui eu vou ter n menos 1, né? Menos 1 elevado a n. Segunda derivada, x elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser x elevado a n. Vezes isso aqui que não muda. Então, agora é só jogar ali dentro. Essa seria a enésima derivada parcial que a gente quer. Se eu jogar ali dentro, a gente vai obter o quê? A gente vai ter integral de 0 a infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n vezes e elevado a menos xt dx é igual a menos 1 elevado a n vezes n fatorial vezes t elevado a menos n mais 1. Só que esse menos 1 elevado a n não tem nada em relação a x. Então eu poderia muito bem jogar ele para fora da integral. E esse menos 1 elevado a n é igual a esse aqui. Então eu vou simplesmente cortar eles dois.
O que a gente obtém, no final das contas, é que a integral de 0 a infinito de x elevado a n vezes z elevado a menos xt dx é igual a n fatorial vezes t elevado a menos n mais 1. Só que se t for igual a 1, né? Fazendo aqui t igual a 1, eu vou ter a integral de 0 a infinito de x elevado a n vezes e elevado a menos x dx é igual a 1 elevado a alguma coisa é 1. Então é igual a n fatorial. Descobrindo então por que a minha função gama é aquilo. Só que para ficar com a cara da função gama, eu só preciso trocar esse n por n menos 1. Então eu vou ter que a função gama de n, ela vai ser n menos 1 fatorial, que é igual a integral de 0 a infinito de x elevado a, aqui é n fatorial, então n menos 1 aqui vai ser n menos 1. n menos 1 vezes e elevado a menos x dx. Então tá aí da onde que vem a nossa função gama. Agora vamos tentar descobrir como é que a gente calcula a partir dessa função gama o nosso menos 1 sobre 2 fatorial. Portanto, descobrimos então de onde que vem a nossa função gama e agora a gente vai calcular isso, né? Então vamos lá. Eu quero que menos 1 sobre 2 fatorial. Isso aqui vai ser a integral de 0 a infinito de, aqui é n menos 1 fatorial. Aqui vai ter n menos 1. Então, no lugar disso, eu vou botar x elevado a menos meio vezes e elevado a menos x dx. Então, nosso problema se resume agora a resolver essa integral. Para resolver ela, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou substituir o meu x por u ao quadrado. Então, se eu substituo por isso, eu vou ter o quê? O dx vai ser igual a 2u du. E, trocando na nossa integral, eu vou ter que vai virar a integral de 0 a infinito, porque quando x tende a 0, o u vai tender a 0. E quando x tende a infinito, o u vai tender a infinito. Então, de quem? De u ao quadrado elevado a menos meio vezes e elevado a menos u ao quadrado vezes o dx. Só que o dx é 2u du. Então, vezes 2u du. Agora, isso vai virar o quê? O 2 sai para fora da integral de 0 a infinito de o 2 vamos multiplicar o menos meio. Então vai ficar u elevado a menos 1 vezes esse u vezes e elevado a menos u ao quadrado du. Que isso é 2 vezes a integral de 0 a infinito. U a menos 1 com u vai dar 1. Então, e elevado a menos u ao quadrado du. E essa daqui é a integral gaussiana. Então, o que a gente vai fazer, o truque que a gente vai fazer para resolver essa integral é chamar isso aqui de i.
certo? Se você tentar resolver dos métodos convencionais e tal, você não vai conseguir fazer. O truque para resolver esse tipo de integral é chamar ela de i. Por quê? Porque agora eu posso fazer que i ao quadrado é igual a i vezes i, que é essa integral, né? E não vamos esquecer desse 2 no final, quando a gente resolver essa conta. Então, isso é i vezes i. Isso vai ser 0 a infinito de e elevado a menos 1 ao quadrado du vezes uma integral igual a ela. Só que a diferença é que aqui eu vou substituir o u por v, mas a integral vai ser a mesma coisa. Então, de 0 a infinito, e elevado a menos v ao quadrado dv. Isso aqui pode virar uma integral dupla, pelo teorema de Fubini. Então, isso vai ser a integral dupla de 0 a infinito de e elevado a menos... Bem, esse e elevado a menos u ao quadrado vai multiplicar o e elevado a menos v ao quadrado. Então, pela regra dos expoentes, quando eu multiplicar eles dois, as partes, os expoentes vão somar. Então vai ser menos u ao quadrado mais v ao quadrado. Du dv. Certo? Agora, para eu resolver isso aqui, eu posso utilizar coordenadas polares. Porque isso aqui tem cara de uma função que pode ser resolvida com coordenadas polares. Isso lembra a equação da circunferência. Então, por isso que eu vou fazer assim. Vou apagar então o quadro, a gente joga para cima e resolve a integral. Então, para a gente terminar de resolver essa integral, eu quero passar para coordenadas polares. O que eu vou fazer? Eu vou chamar u igual a r cosseno θ, onde esse r e esse θ são variáveis, e eu vou chamar v igual a r seno θ. E na hora que a gente fizer a troca de variáveis, eu vou precisar também calcular o jacobiano. Então, o jacobiano vai ser o quê? Vai ser o determinante da derivada parcial de u em relação a r, vai ser o determinante dessa matriz, né? U em relação a θ, del v, del r de novo, e agora em v em relação a θ. Então, a gente precisa calcular esse determinante. Para eu calcular ele, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar achar essas derivadas parciais. Então, de u em relação a r, eu vou ter o quê? Cosseno θ. De 1 em relação a θ vai ser a derivada do cosseno, que é o menos seno. Então, menos r seno θ. De v em relação a r, que vai ser o seno θ. E de v em relação a θ, que vai ser a derivada do seno, vai ser o cosseno, né? Então, cosseno θ. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar r, que multiplica cosseno vezes cosseno. Então, cosseno ao quadrado θ. Esse seno com esse seno, então seno ao quadrado. E esse menos vai trocar o sinal, né, do meu determinante, dessa multiplicação. Então, vai ser mais r seno quadrado θ. Isso aqui, se eu botar o r em evidência, vai ser cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, que é igual a r. Então,
o meu jacobiano vai ser r. Agora que eu tenho o jacobiano, eu posso fazer a mudança de coordenadas. Então, eu vou ter o quê? Antes disso, vamos fazer aqui um pequeno esboço do que está acontecendo. Se eu tenho aqui o meu plano UV, o que está acontecendo? Esse R estaria representando, esse plano estaria representando uma circunferência de raio R e o cosseno θ. Só que o U, né, ele vai de 0 a infinito. É como se fosse o R. O R está vindo, né, de 0, daqui da origem até R. Só que esse R vai para o infinito. E os dois estão indo de 0 a infinito e de 0 a infinito. Então, é como se a circunferência fosse assim. Seria só 1/4 da circunferência, né? Portanto, o meu R, ele vai variar o quê? O meu R, ele vai variar de 0 a infinito. E o meu θ, que seria esse ângulo daqui, ele vai de 0, que é esse ângulo, até π sobre 2, porque aqui é 90 graus, né? Então, ele vai de 0 até π sobre 2. Então, meu θ, ele vai de 0 até π sobre 2. Agora, a gente já pode mudar as coordenadas da nossa integral. Então, a minha nova integral, ela vai ficar como? Vai ser a integral dupla de quem? De e elevado a menos u ao quadrado mais v ao quadrado. Então, isso daqui vai ser menos u ao quadrado, vai ser r ao quadrado cosseno quadrado de θ, mais v ao quadrado, que é r quadrado seno quadrado de θ, vezes o meu jacobiano, que é r, dr dθ. E as integrais vão variar de quem? O dr vai variar o r de 0 a infinito e o dθ vai variar de 0 a π sobre 2. Lembrando que isso aqui é i ao quadrado. Então, isso aqui, se eu botar o r ao quadrado em evidência, vai ser r ao quadrado que multiplica cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ, que é igual a 1. Então, isso daqui vai ser r ao quadrado. Então, essa integral vai virar integral dupla de 0 a π sobre 2, de 0 a infinito, de e elevado a menos r ao quadrado vezes r, dr dθ. Agora fica fácil, né? Porque primeiro eu vou fazer a integral de dentro e depois a de fora. A integral de dentro é em relação a r. Então, o que eu vou fazer é uma substituição. Eu vou falar que r ao quadrado é igual a t. Se r ao quadrado é igual a t, então 2r dr é dt. Então, r dr é igual a dt sobre 2. Certo? Agora eu vou fazer essa integral de dentro. Fazendo então a integral de dentro, que vai ser, já substituindo nas variáveis t, vai ser meio que multiplica e elevado a menos t. E elevado a menos t. E r dr vai ser dt sobre 2. Então, esse meio vem do dt sobre 2. Então, dt. E os intervalos de integração vão ser 0 e infinito. Porque quando r vai para 0, o t vai para 0. E quando o r vai para o infinito, o t vai para o infinito. Então, aqui vai ser de 0 a infinito.
Agora, o que eu vou fazer, né? Normal. Isso vai ser meio que multiplica menos 1 vezes e elevado a menos t, que eu posso reescrever como menos 1 sobre 2 vezes e elevado a t, de 0 a infinito. Isso vai ser o quê? Bem, quando isso aqui for para infinito, isso vai para zero. Aí menos esse aqui, vai virar mais. Quando isso aqui for para zero, então vai ficar 2 vezes e elevado a zero. 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser 1. 1 não, né? Aqui vai ser 1 sobre 2. Porque tem esse 2 aqui embaixo. Então, agora o que a gente vai ter? A gente vai ter que i ao quadrado é igual a meio vezes a integral de fora. Então, de 0 a π sobre 2 de θ. Isso vai ser θ sobre 2 de 0 a π sobre 2. Quando isso aqui for π sobre 2, então vai ficar π sobre 4 menos, quando isso aqui for para zero, isso aqui vai ser zero. Então, não importa. Só que isso daqui é i ao quadrado. A gente quer saber i. Então, i vai ser a raiz quadrada disso. Então, raiz de π sobre 2. Só que a gente tinha que esse 2 aqui, né? Então, o meu menos meio fatorial é igual a 2 vezes i, que é aquela primeira integral que a gente queria descobrir. Então, 2 vezes raiz de π sobre 2, que é igual a raiz de π. Então, essa daqui vai ser o meu menos meio fatorial, como a gente queria descobrir. Então, aqui tá ok. Isso é raiz de π. Agora eu vou mostrar para vocês uma propriedade interessante da função gama, que a gente consegue descobrir não só esse fatorial, como outros fatoriais a partir desse já descoberto. Eu vou apagar o quadro e vou mostrar essa propriedade. Então vale observar que a minha função gama, ela é o quê? O meu gama de n, ele é igual a n menos 1 fatorial. Então, se eu quiser saber quanto é o gama de n mais 1, isso vai ser o quê? Vai ser n fatorial. Só que n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Certo? Só que n menos 1 fatorial é o gama de n. Então, isso é n vezes o gama de n. Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, qual que é, né? A gente tem, por fim, que gama de n mais 1 é igual a n vezes gama de n. Então, se eu quiser descobrir qual que é o fatorial de 1 sobre 2, por exemplo, a gente vai ter o quê? Então, menos 1 sobre 2 fatorial é gama de meio, por causa dessa fórmula aqui, né? Então, se a gente tem o meio no lugar do n, então meio menos 1 vai ser menos meio, que é menos meio fatorial. Então, o gama de meio é igual a raiz de π sobre 2. A raiz de π, no caso. Então, se a gente quiser descobrir qual que é o fatorial de meio, isso vai ser o quê? Vai ser gama de 1 sobre 2 mais 1
que é igual ao gama de 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2 menos 1. Só que 3 sobre 2 menos 1 é 1 sobre 2 fatorial. Só que dessa fórmula aqui, né, a gente vai ter que gama de 1 sobre 2 mais 1 é igual a meio fatorial. E a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, gama de 1 sobre 2 mais 1 é igual a n, no caso seria meio, vezes gama de n. Só que n, nesse caso, seria o meio, né? Então, gama de n, que é o gama de meio, é igual a raiz de π. Então, isso vezes raiz de π. Logo, o fatorial de 1 sobre 2 é igual a raiz de π sobre 2. Então, dessa forma a gente pode sempre descobrir, né? Qual que é o fatorial de 1 sobre 2, qual que é o fatorial de 3 sobre 2. E a gente pode ir descendo também. Menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 2 e assim por diante. E por hoje é só.